Oi, pessoal. Fábio de Oliveira falando aqui, diretamente da sede da CAPEF, em Fortaleza, para dar início a um novo projeto de comunicação aqui da gente, né, que é o canal Vida e Futuro. A nossa ideia é trazer aqui muito conteúdo de educação financeira, previdência, novidades aqui sobre os nossos planos, ou até mesmo sobre a própria CAPEF, né? E para isso a gente sempre vai trazer algum convidado, especialistas em finanças, profissionais do próprio Banco do Nordeste, profissionais da CAPEF, gestores, funcionários, enfim, aqui gente interessante para trocarmos ideia, ter um bate-papo descontraído. E para estrear o projeto, a gente está aqui com o educador financeiro Alberto Pompeu. Fala, Alberto, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Oi, Fábio, tudo bom? Muito obrigado aí, fico feliz por, junto com você, dar início aí a esse projeto onde vamos falar sobre educação financeira. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, para falar sobre esse assunto, eu gosto bastante, eu tomei como uma missão de vida levar isso para a vida das pessoas de forma bem tranquila. Então, muito obrigado pelo convite. Show de bola. Bom, talvez você que esteja acompanhando aqui a gente talvez já tenha visto aqui o rosto do Alberto em algum lugar, né? Na verdade, ele está bombando aí na internet, está com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, tudo com conteúdo de educação financeira, né, Alberto? Exatamente, Fábio. Algo que começou como uma simples brincadeira, ou querendo ajudar pessoas da família, tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. É. Então, hoje. E só te cortando aqui, que eu tenho Aham. uma curiosidade a mais aqui para falar, que eu acho que é o que torna ainda mais interessante, né? Que um fator que torna a história do Alberto mais interessante para o nosso ambiente é que ele é filho de 2 funcionários do Banco do Nordeste, né? Funcionários e participantes da CAPEF, que é a Gildete Mesquita, que inclusive é a nossa conselheira, e do Gerardo Pompeu. E aí que eu vou começar te perguntando, né? Queria que você contasse para a gente como que um filho de bancários foi se tornar um dos maiores influências de educação financeira do Ceará, né? Conta para a gente lá desde o início, quando você era criança, como é que foi sua criação, como que de fato o fato dos seus pais trabalharem em banco influenciou para que você seguisse esse caminho. Cara, com certeza a influência foi imensa. Imensa ter dois pais que trabalham no Banco do Nordeste, inclusive. É importante ressaltar o Banco do Nordeste, né? É importante mostrar o quanto esse banco foi importante na nossa vida, não só dos nossos pais, porque nós que somos os filhos dos bancários, a gente também tem alguns benefícios por tabela, né, costumo dizer. Então, foi um banco muito importante na minha caminhada em todas as partes da vida, não só na financeira. Porque você está dizendo, você está falando aí agora, eu acabei de lembrar que a minha vida iniciou no Banco do Nordeste. Quem trabalha lá, talvez você também conheça, tem uma creche lá dentro do Banco do Nordeste. Aquela foi a creche onde eu iniciei meus estudos. Então, eu iniciei meus estudos ali. Depois, estudei no Copefol, que era o Colégio Cooperativo de Fortaleza, que era para funcionários também do BNB. Então, veja que a minha educação começou em casa, lógico, com os pais, mas passou pela creche, era aí dentro do BNB, passou pela Colégio Cooperativo de Fortaleza, que era do pessoal do BNB. Então, a minha história, a minha influência, com certeza, vem muito ligada à empresa, ao BNB, à CAPEF. A mamãe diversas vezes falava para mim, muitos exemplos eu tomei como exemplo, realmente. Ela dizia, um tempo que ela tinha trabalhado anteriormente na CAPEF, na área de investimento, ela sempre diz, eu já trabalhei na mesa de investimentos da CAPEF, tem isso, tem aquilo. Então, aquelas conversas me fizeram criar aquela curiosidade na minha cabeça, mas nunca foi além. O Alberto sempre foi aquela criança envergonhada, sempre foi aquele cara que não fazia parte do grupinho da escola, sempre foi aquele cara que não era o nerd da turma, apesar de que eu use óculos, todo mundo pensava que eu era o nerd que tirava só nota boa, nota boa, nota boa, mas não, eu não era essa pessoa. Então eu tinha muito, Fábio, o pensamento assim, será que eu vou realmente
dar certo para alguma coisa na vida, fui fazendo o que a sociedade queria que eu fizesse. Escola, faculdade, depois fiz uma pós-graduação, depois fiz um mestrado, mas eu não tinha encontrado assim, exatamente a profissão que eu queria. Então, assim, só para contextualizar o pessoal, eu passei pelo Colégio Cooperativo de Fortaleza, depois teve um problema, a gente teve que ir para outra escola, a gente foi para o GEL, depois fiz o meu ensino médio no Cristos, aí eu passei no vestibular na Universidade Federal, fiz Ciências Contábeis por influência da minha mãe e do meu pai, olha aí, começando as influências, né? Eles dois são formados em Ciências Contábeis, e eu me espelhei neles. Sempre gostei dessa parte de número misturado com lei, essas coisas. Aí fui para Ciências Contábeis, me formei na UFC, depois fiz um mestrado em antropologia financeira lá em Salamanca, um mestrado internacional. Mas eu nunca exerci a função de contador, assim, diretamente. Eu nunca exerci. A faculdade foi extremamente importante para que eu tivesse o conhecimento, tive acesso à balança, essas coisas do mercado financeiro. Mas, de forma, nunca apliquei na prática a profissão contador, mas a faculdade, a escola, tudo foi muito importante para mim. Os meus pais, como concursados, tinham o sonho e queriam e me incentivavam que eu fosse também concursado. Eu ia te Aí eu perguntar fazia isso. todo. Exatamente, eu Porque fazia todo. normalmente filho de dois do Banco do Nordeste às vezes tende a seguir esse caminho, né? Pronto, exatamente. Então, eu sempre fui incentivado, cresci concurso é a segurança, concurso é a segurança, concurso é a segurança. Mas eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de escolher o caminho que eu queria seguir. O meu pai e a minha mãe, infelizmente ou felizmente, porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, eles não tiveram essa oportunidade. Eles tiveram que iniciar os trabalhos deles muito cedo. Com 14, 15 anos, já naquele programa de estagiário do BNB, eles entraram já no banco e eles tiveram que trabalhar muito cedo porque vinham de origens muito pobres, então precisavam trabalhar para ajudar a família. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de poder postergar mais a minha vida, digamos, financeira, de ganhar dinheiro. Eu sempre tive a vontade de empreender. Eu sempre tive a vontade de não ter chefe, eu sempre tive a vontade de não trabalhar só 8 horas por dia, poder trabalhar 12, 14, mas em um dia que eu não tivesse tão bem assim, não trabalhar. Tipo isso. Então, eu sempre tive essa ideia, mas não sabia com o quê. Não sabia com o quê. Mas os meus pais continuaram. Concurso, concurso, concurso. Eu ia fazer. Eu fiz inúmeros concursos do Banco do Nordeste, fiz inúmeros concursos do Banco do Brasil, fiz inúmeros concursos do INSS, fazia aqueles cursinhos, fazia tudo. Mas eu não me sentia bem. Era um ambiente assim que eu não tinha vontade de estudar. Assim como na escola, assim como na faculdade, eu nunca fui aquele cara que gostei de estudar. Nunca fui. E até conhecer os investimentos, eu pensava que eu não gostava de estudar. Aí o que que aconteceu? Uma grande virada de chave. Veio meu mestrado na Espanha e eu passei muito tempo sozinho. E foi um tempo de muita reflexão para mim. E eu fui apresentado o livro, não sei se está aqui atrás, mas às vezes ele está aqui na estante. O livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro que explodiu literalmente a minha cabeça. E me Minha também. fez, A minha e me também. fez, e me fez emergir um monte de coisa que eu tinha na cabeça. O tempo que a minha mãe falava das ações do BNB, ou da mesa da CAPEF, né? Desculpa, do BNB. Quando meu pai falava de empreendedorismo, e aquilo tudo aflorou, e me veio uma dúvida. Por que, que a escola não me ensinou sobre a educação financeira e por que, que não ensina as pessoas? E eu resolvi, Fábio, não ficar só como a maioria das pessoas. Quando a gente tem uma revolta, a gente comenta com a família, comenta numa mesa de jantar, numa mesa de amigos, e ponto final. Eu resolvi fazer diferente. Resolvi que eu ia ser aquela pessoa que faria a diferença na vida de pessoas ao meu redor. Por isso que eu te falei, eu comecei com as pessoas ali, da família, com amigos. Então eu fui fazendo esse trabalho. O pessoal foi dizendo, você está explicando bem, você deveria falar na internet. Eu, falar na internet, pelo amor de Deus, eu sempre fui o cara mais envergonhado da sala. Para ter uma ideia, Fábio, no dia do meu aniversário era o pior dia na escola para mim, porque é o dia que o pessoal batia parabéns.
E eu queria sumir, simplesmente, todo mundo olhando ali para mim. Então, para mim era uma utopia ir para a internet falar sobre os investimentos, eu falar sobre a educação financeira. Aí eu fui sucumbindo ao que o pessoal dizia e comecei muito aos poucos. Ganhei o incentivo, principalmente da minha mãe. Apesar dela achar que não tivesse muito futuro, assim, esse negócio de internet, não sei, é melhor concurso. Ela não deixou de querer que eu fizesse concurso, mas ela me apoiou muito, me explicava. Para quem não sabe, ela é uma professora assim de primeira linha. Ela sabe sobre tudo. Investimentos, né, nem se fala. Então, ela me ensinou muito. Muito do que eu ensino hoje, diversas vezes, eu antes de gravar vídeos ou gravar conteúdos, eu sempre pergunto a ela. Ela tem um conhecimento assim fora do padrão, realmente. Então ela me apoiou, ela me falava as coisas e eu fui começando ali com 400 seguidores, internet, fui começando esse trabalho e claro, eu tinha, não é o meu, nem atualmente a minha fonte de renda principal, eu tenho hoje minhas outras fontes de renda, que é uma empresa no ramo de construção civil, mas eu estou muito buscando esse processo de passar para essa carreira 100% de professor de finanças, só que no mundo digital. Dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas. Aí eu fui no passo a passo, devagarzinho, aí foi aumentando, as pessoas foram gostando. Comecei só no Instagram com o pessoal da família, fazendo um vídeo ou outro, vídeos péssimos, horríveis. Se você ver meus primeiros vídeos, eu não falava bem, eu não sabia editar vídeo, o meu áudio era horrível. Só que tudo na vida tem o início. E aqueles vídeos ruins fizeram parte da construção do Alberto que está aqui hoje, está melhor. O Alberto que tem uns vídeos melhores editados, o Alberto que tem outros canais de divulgação. Aquele vídeo péssimo meu, ele construiu o que eu tenho hoje. Porque o problema é que tem muita gente, Fábio, que fica esperando o momento ideal, fica esperando o perfeito. Quantas ideias perfeitas não tem na cabeça de pessoas que nunca colocaram no papel e pessoas mais ou menos estão muito melhores porque implementaram, entende? Então, eu comecei mesmo, comecei aos poucos, aí depois fui para o YouTube, aí no YouTube mais um grande vale, gravava, eu cheguei a gravar de 10 a 20 vídeos com 2, 3 visualizações. Ninguém olhava meus vídeos, ninguém olhava meus vídeos no YouTube. Eu chegava a criar e-mails para assistir os meus próprios vídeos, para curtir meus próprios vídeos, até para que eu tivesse a motivação de continuar. Aí eu parava por 3, 4 meses, me sentia desmotivado. Como não vou dizer que a minha carreira na internet foi buf, porque quem vê hoje o Alberto, quem vê hoje tem a reportagem no Diário, mais de 1 milhão de seguidores, aí teve a TV Record, mas tem toda uma trajetória, um caminho até aqui, entende? Tem lutas, tem dificuldades. Um ponto muito importante que eu esqueci de dizer, que eu gosto sempre de contar essa parte da minha história, é que algo que deixava a minha vergonha maior ainda, e eu acredito que as pessoas que vão assistir, quem é mais próximo da minha mãe e do meu pai, vai saber dessa história do Alberto, eu nasci com um problema físico. Um problema físico que me limitava de fazer algumas coisas. Eu não conseguia correr igual os meus amigos, eu era bem magrinho. E você sabe que na escola o pessoal não perdoa. Na escola o pessoal... Aí na escola eu sofri muito bullying na escola, e aquilo me deixou mais envergonhado ainda. Então eu acho, quando eu vejo o Alberto lá de trás e vejo o Alberto hoje, eu só consigo enxergar como um propósito muito grande, um propósito divino mesmo, que eu esteja aqui hoje na internet ensinando para milhões de pessoas. Porque eu passei por toda essa dificuldade. Entende? Aí pronto, aí eu nem tirava nota boa, nem sabia no que eu queria empreender e achava que eu não gostava de estudar. Mas quando eu descobri o mundo dos investimentos, e uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça, é um dia que eu estava lá na minha casa, dia de domingo de manhã, eu estava lendo um livro, eu lembro até qual era o livro, era O Investidor Inteligente, que fala sobre ações, contar a história do Warren Buffett, o maior investidor. Aí o meu pai passando assim de manhã do quarto, aí me viu lendo. Aí ele voltou e disse assim, se tu estudasse desse jeito para os concursos, passava no instante. Aí o que eu descobri? Todo mundo, não existe, porque na verdade assim, não existe aquela frase, fulano não gosta de estudar. O que existe é,
fulano não descobriu o que ele gosta Que de ele estudar. gosta, o O assunto de Alberto, interesse. o Alberto foi exatamente isso. Eu passei de uma pessoa que odiava livro, estudar, sentar. Para mim era um martírio. Há uma pessoa que chega hoje, lê, porque descobriu o que é que eu gostava. Aí pronto, aí o trabalho, aí só que o que aconteceu foi que o trabalho foi sendo recompensado. Com o tempo, é igual uma plantação. Quando a gente planta, não é do dia para a noite que a planta vai nascer. Então eu fui fazendo a mesma coisa todos os dias, pessoas foram aparecendo, né, porque eu entrei em movimento. Aí eu consegui achar pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, e aí veio o YouTube, começou a crescer, o Instagram, que foi a minha primeira rede social, e aí veio matéria de TV, veio a matéria do jornal, aí vieram muitos tapinhas nas costas de pessoas que até me criticaram bastante no futuro. Me criticaram bastante no passado. Ah, tá maluco, isso aí não dá certo. Me chamavam de blogueirinho lá no início, entende? Então tudo isso machucava muito, mas eu tive muito apoio da família, principalmente da minha mãe e do meu pai também. Apesar do jeito dele mais trancado, mas ele também sempre me incentivou bastante, mas a minha mãe, com certeza, foi uma das pessoas que mais me incentivou e mais me ensinou. Então foi muitíssimo importante ter os dois pais atrelados ao banco, mesmo querendo que eu fosse fazer concurso, mas foi muito importante essa base aí como um todo de ter os pais bancários. E aí pronto, aí veio o YouTube, veio o Instagram, já tinha no caso, o Instagram era rede social só de assim, contato com família. Aí, TikTok, que foi, para mim, a grande virada de chave de tudo, né? Foi uma rede social que eu viralizei bastante lá e aí acabou sendo uma troca de seguidores muito grande. Foi quando eu cresci muito de verdade. Mas o crescimento só veio porque eu tinha trabalhado muito lá no passado. E aí, em resumo, hoje eu conto com quase 800 mil seguidores no Instagram, ou no Instagram não, desculpa, 800 mil seguidores no TikTok, no Instagram a gente está com 55 mil, no YouTube quase 100 mil inscritos, e ainda tem o Kawaii, que também foi uma rede social que eu fui meio que obrigado a criar. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado bom na vida. No Kawaii criaram um fake do Alberto. Um Eu ia fake te com perguntar muitos isso, cara, seguidores. eu vou até te interromper aqui, porque eu acho Aham, interessante o pessoal saber como que a gente chegou até você, né? Na verdade, assim, a gente aqui aham. da comunicação da CAPEF já te conhecia porque os vídeos meio que já são viralizados, então já. E a gente que está acostumado a acompanhar conteúdo desse tipo, né, de finanças, o algoritmo já do Instagram já vai mandando para você Já manda. esse tipo de conteúdo. E para mim você já era uma carinha conhecida, já vinha para cá sempre no meu Instagram. É engraçado. E aí quando foi um dia desses, a Kathleen, que trabalha com a gente, estava olhando o Instagram dela e ela falou, vixe, olha só, o Alberto Pompeu parece que ele é filho da Gildete, porque tinha um vídeo seu com ela, né, Aham, em que tem a participação dela. Que era essa é uma aham. pergunta até que eu ia te fazer, né? Você disse que no começo eles incentivavam mais a questão de concurso e tal. Eu acho que até agora, se Uhum. bobear até agora, eles ainda querem que você vá para Não, concurso, né? semana Mas, passada a mãe já estava dizendo. mas e hoje, como é que tá assim? Agora que viu que o negócio engrenou, como é que tá a sua relação com seus pais nesse sentido? Cara, assim, os meus pais, eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu quis fazer. Eles tinham a opinião deles, eles não deixam de dar a opinião deles, mas eles sempre respeitaram muito a minha vontade. Então, no início, parecia coisa de doido mesmo. Coisa de doido. Ah, trabalhar com a internet, pelo amor de Deus, isso é maluquice, é só para quem é famoso e tal. Mas um dia, quem é famoso, um dia foi desconhecido. E para você conseguir uma relevância na internet, você precisa começar. E eu vi muitos vídeos de gente que assim, que partiu do zero e conseguiu. E eu acreditava que eu podia um dia ser aquelas pessoas. Só que ninguém acreditava, porque realmente, para quem está de fora, o marketing digital é uma coisa. Talvez hoje mudou, porque é uma realidade, mas lá, final de 2018, quando eu iniciei, era realmente uma coisa de maluco. O certo mesmo, até para os meus pais, né? O certo mesmo é ter um emprego concursado, ou ter um emprego ali, carteira assinada, trabalhar para uma empresa, aquilo dali é o que dá segurança. Mas é como tudo na vida. Nossos pais têm a régua deles. Eles querem para a gente o que eles acham que é melhor, mas a gente tem a nossa própria régua.
e a gente sabe o que é melhor, sabe o que que você gosta. Então, eu vi que eu gostei do trabalho na internet, eu vi que eu gostei dos investimentos e eu vi que eu conseguiria ajudar pessoas e o dinheiro era consequência daquilo. Mas eles só acreditaram de verdade quando viram os resultados materializados na frente deles. Aí eles começaram a entender o que, que o Alberto queria dizer. Até então, eles não entendiam, mas eles me apoiavam. Mas não deixavam de dizer, ah, tá, saiu o concurso tal. A mamãe não deixava de me encaminhar coisa de concurso. Ah, tem um concurso da Receita. Ah, vai ter o concurso do Banco do Brasil. Então, sempre houve o respeito, mas a vontade deles sempre foi o concurso. Mas hoje eu acredito que ela fala, mas eu falo assim com um pouquinho de cuidado, que ela sabe que eu realmente que eu gosto é do empreendedorismo e eu me descobri aqui dentro do mundo das finanças como um professor de educação financeira. E você estava falando aí, que era até um complemento aqui da minha pergunta, você falou que, foi no momento que eu te interrompi, você falou que tinha fake seu já, né? Que Uhum. quando eu fui procurar, né, porque a Kathleen achou lá teu vídeo e tal, e aí eu fui procurar o teu perfil para ver o vídeo Uhum. também. E quando eu fui procurar, coloquei lá Alberto Pompeu no Instagram, apareceu um monte, cara. Apareceu um monte. Aí eu não entendi, porque aí um parecia ser o principal lá com quase 55 mil seguidores, né? E aí Uhum. tinham outros lá com poucos, vários outros. Não era só um, dois, eram acho que uns quatro, cinco. E já estão criando fake já do teu perfil. Pois é, cara, é um problema que eu tô enfrentando, sabe, nos últimos meses. Eles criam fakes meu, com as minhas fotos, tudo, porque a internet é aberta, né? Então eles pegam tudo, eles compram seguidores para tornar o perfil real, compram ali de 10 a 12 mil seguidores. Aí as pessoas que me adicionam, eles adicionam de volta. Aí a pessoa acha que sou eu, porque ele pega, o meu nome é Alberto.pompeu, aí eles botam A Humberto, tipo assim, trocam o L por um, E a pessoa confunde. não percebe. Confunde É, não, mesmo. confunde muito, velho. Aí ele, como eu trabalho na área financeira, aí eles vão lá e oferecem aqueles golpes, né? Ah, invista R$ 1.000 e ganhe 4.000 por semana. Coisa que falta. Infelizmente, as pessoas que caem em golpes como esses, Fábio, até serve aí o assunto da nossa conversa, é falta de educação financeira. Porque uma pessoa que tem educação financeira, me desculpe, não vai acreditar que R$ 1.000 vai se transformar em 4.000 todas as semanas. Entende? O problema é esse. Na escola não foi nos ensinado, as pessoas não têm. Aí caem em golpes fajutos como esse. Mas, assim, é algo que me deixa triste, apesar de saber que as pessoas que caem não têm educação financeira, mas são vítimas de uma sociedade que não tem educação financeira e elas não têm culpa nenhuma disso. Aí já teve gente que perdeu R$ 10.000, para você ter uma ideia. E, assim, Com seus eu fake, com o busquei fake que fizeram de com vocês. fakes, E aí o com pessoal já também fakes. vai em cima de você, né? Para querer entender o que foi. 99% das pessoas vêm, entendem e se tem autorresponsabilidade de entender que caíram no golpe. Tem 1% das pessoas que querem culpar o Alberto, que infelizmente não tem culpa. A internet é terra sem lei. O Sim. Instagram é que poderia ajudar derrubando. Só que é aquele negócio. Quando eu derrubo um, eles criam 10. Entendeu? Então, eu já fiz BO, eu já avisei nos meus stories, já avisei no meu feed. O que eu podia fazer, o que estava sob meu controle, eu fiz. Só que a rede social ela não entrega tudo para todo mundo. Por exemplo, eu tenho 55 mil seguidores. Quando eu faço uma publicação, cerca de 4, 5 mil pessoas vêm. Não é todo mundo, porque Sim. é o natural da rede social. Entende? Mas, assim, complementando o que você está dizendo, eu aprendi na minha vida, até por esse problema que eu tive, né, esse problema de saúde, eu fiz um tratamento no Sara Kubitschek, não sei se você conhece, mas é um hospital até perto do Banco do Nordeste, que Uhum. cuida de crianças com deficiência. E eu fiz o tratamento nesse hospital. E um caso marcou para sempre a minha vida. Eu sempre gosto de contar, porque nós vivemos numa vida onde a gente reclama muito de tudo. E eu era essa pessoa, reclamava muito, achava que tinha razão. Ah, por que que eu nasci assim? Por que que eu não consigo jogar bola do mesmo jeito que meus amigos? Por que que eu, vez ou outra, eu tô caindo? E e é importante dizer que isso nunca me impediu de fazer nada. Eu ando normal, eu faço tudo normal que qualquer pessoa normal faz, né? Mas lá no Sara, eu tava lá e um garotinho de cadeira de roda chegou pra mim, aí perguntou: Alberto, Alberto não, ele não sabia meu nome. Ô moço,
Você tá acompanhando sua avó? A minha avó me acompanhava. Aí eu, não, eu sou paciente, ela tava me acompanhando. Aí ele, valha, mas o que que você tem? Você não tem nenhum problema? O que que você tá fazendo aqui? Cara, eu parei um segundo para pensar e foi um dos pensamentos mais profundos que eu tive na vida. O quanto eu, na frente daquelas outras pessoas que estavam ali, era abençoado. Eu poderia ter uma coisa muito pior, poderia não andar, poderia não pensar, porque tinha muitos garotinhos em cima de macas que não tinham, assim, a cabeça correta, né? Tem aqueles problemas na mente. Então, eu podia fazer tudo. Eu tive uma coisa muito, muito leve. A partir daquele momento, eu passei a agradecer pelo problema leve que eu tinha. E aí claro que a gente não consegue ser sempre assim. Eu busco ser essa pessoa, né? Todo dia eu busco melhorar em relação a isso. Mas em relação a esses fakes, eu tirei uma lição boa. No Kawaii, que é uma outra rede social, criaram um fake meu. Não tinha perfil lá. Não tinha perfil. Aí o que que aconteceu? Eu entrei com um processo judicial, porque eles tinham muitos seguidores, 200 mil seguidores, e eu criei o meu perfil no Kawaii. E aí o Kawaii me trouxe muitas pessoas para os meus perfis. E hoje eu estou com 230 mil pessoas lá no Kawaii. Se eu não tivesse o fake, eu não teria criado perfil no Kawaii. Tem Entende? um lado bom, E né? esses fakes do Instagram, eles fazem com que outras pessoas me conheçam também. Muita gente vem, fala e, tá, obrigado. Então, acaba gerando um engajamento maior os fakes para mim. Só que, claro, tem um lado ruim, que eles roubam as pessoas, isso aí é péssimo. Mas na minha vida, eu sempre aprendi a ver as coisas pelo lado bom. Pelo lado bom. Do lado ruim, a gente sempre olha, já é natural do ser humano prestar atenção mais no que dá medo pra gente. Então, eu sempre tive isso. Aí no Kawaii, eu consegui derrubar o perfil fake e hoje eu tô lá com 230 mil seguidores. Algo causado por uma coisa ruim, entre aspas. Aproveita aqui a oportunidade agora, né? Para dizer como é Uhum. que a pessoa acha o teu perfil original, verdadeiro mesmo. Pronto, o meu perfil. Boa pergunta. O meu perfil original é Albert no Instagram, que é a minha rede social mais próxima, onde eu faço ali stories. Quem quiser me acompanhar de forma mais próxima. Eu vou dizer assim a função de cada rede social. O Instagram é essa. Então é @alberto.pompeu. Tá ali com praticamente 55 mil seguidores. A escrita é exatamente alberto.pompeu. Não tem L, não tem nada no meio. O que tiver lá é Tem tudo dúvida fake. tem dúvida se é o Alberto? Manda uma mensagem, pede áudio. O fake não tem como mandar áudio. Tem dúvida mais ainda? Pede vídeo. Eu tenho, sabe, Fábio, eu tenho muito isso comigo. Eu sempre fui um cara que admirei os caras das redes sociais, das finanças. Mas eu vi uma coisa neles, muito estrelismo. Muito, não responde ninguém, tal, 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 tal. E eu, sem perceber, acabei me tornando uma pessoa como, entre aspas, não como eles, mas meio que famosa. E as pessoas me abordam na rua, as pessoas falam comigo e quando eu respondo, aí o cara, ai meu Deus, não acredito que você respondeu. E eu tomei isso como lema para mim e para o pessoal da minha equipe que trabalha comigo. Até quando a gente conseguir, nós vamos responder todo mundo. E no dia que eu não conseguir responder todo mundo, eu quero tirar um dia assim para responder, tipo, a maioria das pessoas. Porque todo mundo que está perguntando alguma coisa tem uma dor, tem um problema. E quando a gente responde, aquela pessoa fica tão feliz. Então, eu implemento isso nas minhas redes sociais. Então, o Instagram, @alberto.pompeu. Tem dúvida se sou eu? Pede vídeo, pede áudio, que eu provavelmente vou mandar. Quer aulas mais rebuscadas, quer aquele conteúdo um pouco mais longo, tá a fim de fazer ali uma maratona num conteúdo mais denso? No YouTube. O canal também é Alberto Pompeu. Alberto Pompeu, o alquimista investidor, que foi um nome lúdico que eu dei para o meu perfil há um tempo, né? Que alquimistas eram aqueles caras da Idade Média que buscavam ajudar as pessoas através de misturas. Então eu sou o alquimista aqui da Idade Moderna que busca ajudar as pessoas através de misturas financeiras, né? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano, é o que eu previdência privada, esses investimentos aí, investimentos saudáveis, né? Então o alquimista é bem por essa mistura de tudo. No TikTok é @alberto.pompeu também, é aquele conteúdo mais rápido, aqueles vídeos mais dinâmicos. E no Kawaii também, @alberto.pompeu. O conteúdo do TikTok é muito parecido com o do Kawaii, são vídeos mais rápidos, curtinhos. Né? Tá, e qual é o tipo? Aproveita já nessa situação Uhum. também para dizer qual que é o tipo de conteúdo que você costuma abordar sobre finanças. Por que você acha que tem feito tanto sucesso? Cara,
Eu acredito que dinheiro, finanças, investimentos é o conteúdo que todas as pessoas vão precisar na vida, querendo elas ou não. Eu sou formado em ciências contábeis. Não sei qual foi a faculdade que você fez. Jornalismo. Pronto, você fez jornalismo. Áreas totalmente diferentes. O meu pai fez contábeis, mas fez direito. A minha irmã, arquitetura. A minha outra irmã fez direito também. A minha, a minha prima fez ITA. O meu vizinho, medicina. Uhum. Totalmente diferentes as profissões. Mas tem uma matéria em comum a todos, que é a educação financeira. Gostando eu ou não, gostando do Fábio ou não, nós vamos precisar do dinheiro para duas coisas básicas na nossa vida: comida e água. Coisa básica. Sem casa dá para viver, agora sem comida e sem água não dá para viver. E como é que a gente consegue? Lógico, se a gente não estiver na floresta, que a gente tem que caçar, mas na cidade, como é que a gente consegue? Trocando a cédula pela comida, trocando a cédula pela água. E a cédula é o dinheiro. Então, vai ter que ter o conhecimento, pelo menos básico, sobre o dinheiro. E eu vejo que existe uma carência enorme no Brasil em relação a isso. Basta a gente olhar que a maior causa de separação entre casais é por problemas financeiros. A maior causa de briga entre famílias é por problemas financeiros. Quantas pessoas endividadas que ganham muito bem a gente conhece? Eu conheço muitas pessoas que ganham muita grana, mas vivem no cheque especial, vivem endividadas. Então, eu creio que existe uma deficiência muito grande no Brasil em relação a isso. Num país de 215 milhões de pessoas, apenas 2% investem, para você ter uma ideia. Então, 98% das pessoas não têm conhecimento sobre esse tipo de possibilidade na vida delas. Então, eu creio que por isso é um assunto que todo mundo tem vontade de aprender. Eu trouxe a ideia de falar de forma tranquila, de forma fácil. Tudo que eu explico nas minhas redes sociais, eu procuro falar na linguagem mais simples e fácil de entender possível. Até as coisas mais complicadas, até imposto de renda, que muita gente tem medo, é o grande bicho-papão de bloquear as pessoas no mundo dos investimentos. Eu falo de forma bem fácil, tranquila. E aí é realmente repetição e persistência. Como diz aquele filme do empreendedor do McDonald's. Ele diz que nada no mundo supera a persistência, nem o talento, nada. Então, muita persistência. Final de 2018 até hoje, foi muitos vídeos, muitas tentativas buscando melhorar sempre, melhorar. Pessoas vieram e me ajudaram a disseminar esse conteúdo cada vez mais. Um conteúdo que tem muito mercado para consumir, que são todas as pessoas do Brasil, praticamente. Verdade. Então, eu atribuo muito a isso. Fica aí, é um ensinamento. Se alguém acha que não pode alguma coisa, lembre-se que o Alberto, lá atrás, era o aluno mais envergonhado da escola e nunca na vida imaginou estar ensinando para 1 milhão de pessoas. Então, é a persistência, é acreditar num propósito de ajudar as pessoas que me trouxe até aqui. E acho que as pessoas se conectam muito com a minha forma de falar, muito com as minhas histórias, acaba que cria uma conexão. A gente tem muito aquele negócio, sabe, de quando estamos iniciando, mas tem o Thiago Nigro, mas tem o Bruno Perini, tem um monte de gente, por que vão querer assistir o Alberto? Principalmente muito no início. E aí eu descobri que tem pessoas que preferem, aqui é sem soberba, sem nada, estou falando de coisas que acontecem, né, que acontecem de fato comigo. Pessoas que preferem as explicações do Alberto com o sotaque cearense, com a forma fácil dele de falar, do que as explicações de Thiago Nigro. E os seres humanos são assim, por isso que uns são mais amigos de outros, outros são mais amigos de outros. Então eu percebi que só ia ter um Alberto falando sobre finanças na internet, que era exatamente eu. Outras pessoas falariam de finanças, mas não da forma que eu falo. E aí eu mentalizei isso e não fiquei pensando no perfeito, fiquei pensando em ajudar uma pessoa. Foi o que mudou minha vida. Eu não queria mudar o mundo, eu queria mudar o mundo de uma pessoa. Se eu fizesse isso, para mim, estava excelente. Eu fazia lives com uma pessoa, duas pessoas no início, né? Hoje as minhas lives batem 1.500 pessoas, 1.400. Tudo é uma construção, Sim. tudo é a persistência, basicamente. E aí, aproveitando agora que você falou de live, né? Vamos trazer para Uhum. uma parte mais técnica.
Eu vi Uhum. alguns vídeos, algumas lives lá que você produziu, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, né? Por exemplo, uma delas que eu vi tinha o tema que era sua realidade financeira depende das decisões que você toma hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Certeza. Fábio, assim, as minhas. A divisão do meu conteúdo na internet é basicamente mentalidade, organização financeira, renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimento no exterior, previdência privada e imposto de renda. Você tocou numa parte que vai pela mentalidade. As pessoas acham que para enriquecer precisa ganhar muito dinheiro. E eu digo que não. Para enriquecer, para ter liberdade financeira, para construir um patrimônio, primeiro é aqui. Riqueza começa na mente. Riqueza não começa no bolso. O problema das pessoas é exatamente esse. Estão querendo ganhar muito dinheiro, só que o segredo está em, primeiro, preparar sua mente para ganhar muito dinheiro. Por que, que a maioria das pessoas perdem tudo quando ganham na Mega Sena? Porque não tinham a mente preparada. Se eu pego essa garrafa aqui, que está na minha mão, nem sei se está tendo vídeo, mas eu estou com a garrafa aqui, Tá tendo sabe, vídeo. 500 ml. 500 ml. O que que acontece, sabe, se eu pegar essa garrafa e colocar 4 litros de água aqui? Vai transbordar. Vai transbordar. Assim é a nossa mente. Se eu tenho uma mente preparada só para ter 5 mil reais todos os meses, se eu ganhar 10 milhões, eu vou gastar esse dinheiro todo e depois não vou entender por que isso vai acontecer. Isso é bem comum. Então, a pessoa precisa preparar a mente. Roberto, como eu faço isso? Estudando, fazendo cursos, leituras. Tudo isso é importante para que você prepare a sua mente para ter o dinheiro que você quer lá no futuro. Só que a escolha das pessoas é sempre, pelo menos a maioria, é sempre a escolha pro lado do imediatismo, antecipação de sonhos, endividamento. As pessoas, para as pessoas é um parto, é uma coisa que dói nelas pagar ali a previdência no mês da CAPEF, mas pagar a parcela do carro, do financiamento, é bom demais. Pagando 3 vezes o carro. Pagar a parcela fazer um investimento ali no mês Ave Maria, é difícil. Mas pagar a parcela do iPhone que custou 10 mil reais é tranquilo. Entende? As escolhas das pessoas, as prioridades das pessoas é muito complicado e é o que faz com que elas se tornem adultos endividados. As pessoas sempre querem dar preferência ao que vai trazer para elas um benefício de curtíssimo prazo. Querem financiar o carro, por quê? Porque quer o carro agora. Aí paga 3 carros. Ao invés de esperar, comprar um carro mais barato e lá na frente comprar à vista. Querem, querem ter o celular agora. Quer ter o celular agora. Não quer pagar o plano, dá o exemplo aí da CAPEF, nem sei se existe isso, mas vou voltar o exemplo. Não quer pagar o plano da CAPEF porque não tem um benefício materializado ali, não tem. Mas lá na frente, o financiamento do carro vai te trazer dívida, vai te fazer perder muito dinheiro porque o carro deprecia. E a previdência privada da CAPEF vai trazer um conforto para você, vai trazer uma segurança para sua família. É algo que traz um benefício enorme, mas não agora, lá no futuro. E as pessoas não têm essa paciência e esse discernimento de entender que o prazer momentâneo normalmente é péssimo. É péssimo. Na dieta também é bem simples de entender. É muito melhor você comer um bolo de chocolate bem bom assim, com cobertura, que aí você sente aquele gosto bom no momento, do que você comer ali um arroz com alface, tomate e um peito de frango. É horrível. Só que um lá na frente vai te trazer diabetes, uma doença horrível, e o outro vai te trazer uma longevidade para você aproveitar a sua vida, a sua família, viajar, ter uma qualidade de vida. Na vida é sempre assim. É sempre assim. Prazer momentâneo normalmente te traz um malefício lá na frente. Prazer que você deixa um pouco para depois, normalmente lá no futuro, vai te trazer um benefício assim imenso. Mas lógico,
só para deixar claro, não é que você vai viver uma vida miserável. Isso daí é péssimo também, é péssimo. Porque depois dá um efeito sanfona. Você, não vou nem sair de casa, vou fazer mais nada da minha vida. Lá na frente você não vai ter sentido mais aquilo ali, você vai gastar tudo. Tem que viver uma vida equilibrada, uma vida regrada. Viver experiências legais, viagens, é importante. Por quê? Porque quando você faz isso, automaticamente está mandando a mensagem para o seu cérebro. Eu quero viver essas experiências outras e outras vezes, eu quero viver essa experiência maior ainda. Para isso, você tem que trabalhar. Para isso, você tem que economizar. Para isso, você tem que investir. Então, você ganha mais ânimo quando vive experiências de forma equilibrada. Inclusive isso que você fala vai muito ao encontro aqui da nossa campanha que a gente está fazendo esse ano, né? Todo ano a gente tem uma campanha que visa conscientizar o pessoal com relação a esse assunto, a importância de investir para o futuro, né? E a desse ano se chama Para uma Vida e um Futuro de Possibilidades. Ou seja, vida e futuro, né? Às vezes as pessoas até perguntam por que precisa de vida e futuro. Que a gente quer muito bater na tecla de que você não vai deixar de viver hoje para investir para amanhã, né? Você consegue fazer isso encontrando o equilíbrio, fazendo isso que você falou, né? Você vai abrir mão de alguma coisinha ou outra supérflua que quando você tiver um pouco mais velho, quando você tiver lá na idade que você não tem mais aquela energia para trabalhar, para conquistar patrimônio, enfim, você vai ter os benefícios no momento que você mais precisar. Então a gente bate muito nessa tecla disso que você está falando. Então por isso que eu acho bem interessante mesmo. Cara, assim, eu estudando bastante, vendo o comportamento das pessoas, até o meu mestrado ajudou bastante, né? Eu estudei muito isso durante a minha pesquisa, que a antropologia, para quem não sabe, é o estudo do homem. Então, eu estudei o homem na parte financeira. Meu trabalho foi sobre a feira de São Bento, a feira lá de Cascavel, que é a cidade da família do meu pai. A família do meu pai é até uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, Cascavel. Então, eu estudei aquela feira, estudei perfis de pessoas, e eu cheguei à conclusão que por que acontece isso que você falou, Fábio? Porque desde criança, nós somos sonhadores. A gente sonha em ter muitas coisas, a gente não tem dinheiro para ter aquilo. Quer um brinquedo, quer isso, quer aquilo. Quando a gente entra no estágio, ganhando ali R$ 500, R$ 600, a gente quer realizar todos os sonhos de uma vez. E o que acontece na realização dos sonhos de uma vez? Compra tudo, todos os brinquedos, sei lá, o computador, o celular, compra tudo de uma vez, aí gasta tudo que ganha ou se endivida. Investimento, vou deixar para depois, quando eu ganhar mais. Aí você vai aumentando a escadinha, se forma na faculdade, aumenta o salário, só que aumenta o salário e aumenta também Isso é os muito sonhos, bom. e quer resolver, e quer realizar aquela repetição lá de criança, vem aqui na fase adulta, realizar todos os sonhos de uma vez, se endivida, aí aumenta mais o padrão de vida ainda. Aí o salário aumenta, ganha uma promoção, aumenta mais o padrão de vida ainda, e o que eu vejo nas pessoas é isso: aumenta o salário, aumenta o padrão de vida, aumenta o salário, aumenta o padrão de vida, e fica deixando investimentos para depois pensar no futuro, pensar na previdência, pensar no momento da aposentadoria, para depois, quando enxerga, está com 65 anos, 70 anos, não tem nada, e se arrepende. Qual é o maior arrependimento das pessoas nessa idade? Que eu já vi 95% não terem investido na sua fase mais ativa. Foi exatamente o que o Fábio falou. É o momento que a gente está ganhando mais dinheiro, é o momento que a gente tem energia para ir buscar. Quando a idade chega, a gente não tem mais essa energia. E muita gente quer deixar para fazer isso lá, e aí perdeu o tempo. O nosso ativo mais precioso de todos, ele não volta, não dá para comprar tempo. Você tem que ter essa consciência de ter uma vida equilibrada e aprender com o erro dos outros. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Olhando as pessoas que estão se aposentando, sem nada, sem ter uma previdência, sem ter uma economia de nada, 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 o sofrimento que aquela pessoa tem, de ter que baixar bruscamente o padrão de vida, de ter que pedir ajuda para os filhos, de ter que pedir ajuda para amigos, de ter que pedir ajuda para irmãos, é humilhante isso. Então, quem está nos ouvindo agora e puder tomar uma decisão, o melhor dia foi ontem. O segundo melhor é hoje. Não importa a idade que você esteja.
Não importa. O arrependimento vai sempre vir quando você começar a investir, quando você começar a pensar no seu futuro. Ah, meu Deus, por que eu não comecei antes? Eu tive esse arrependimento, comecei com 26 anos. As minhas irmãs começaram mais novas. O meu primo, com 18 anos, teve esse arrependimento. A minha tia, que começou com 54 anos, teve. Então, é um sentimento normal, porque a gente descobre o prazer que é cuidar do nosso futuro, mas o arrependimento vem. Mas entenda, não importa o momento que você está, nem a idade. O melhor momento foi ontem, o segundo é hoje. É verdade. E é muito engraçado, né? Porque é aquela coisa, isso que você falou, que as pessoas vão aumentando o padrão de vida de acordo com o aumento do salário, né? Quando você está no começo da carreira, sei lá, você está ganhando seus R$ 2.500, aí você olha para o lado e vê alguém ganhando 10, aí você fala assim, né? Caramba, se eu ganhasse R$ 10.000, eu não precisava de mais nada, eu vou ser a pessoa mais rica do mundo e tal. É E verdade. aí acontece alguma coisa, daqui 2 anos você está ganhando o mesmo dinheiro que a outra pessoa Às e vezes aí você está ganhando, você às está vezes tá ganhando ganhando é mais. mais. E aí, quando você está lá, você já está tão endividado que foi fazendo dívida, e aí você já olha para o outro que ganha 50 e fala, se eu ganhasse aqueles 50 ali. É, Então, acho que realmente é isso, não é muito é o verdade. salário, né? Realmente é a mentalidade. É a mente, primeiramente. Mas outro tema interessante que eu vi lá no seu canal, né, que eu queria que você falasse também você fala, fazer o básico bem feito vai te dar mais resultados que uma excelente ideia não realizada. No aspecto de finanças, o que seria fazer o básico? Cara, fazer o básico bem feito. É o feijão com arroz. É aquela comida que sempre vai funcionar, pelo menos para a gente aqui no Brasil. É o feijão com arroz e a carne. Vai funcionar. O problema é que as pessoas querem fazer risoto, lasanha, o prato japonês, o prato chinês. É a mesma coisa no mundo dos investimentos. Boas ações, bons fundos imobiliários, uma boa renda fixa, uma boa previdência, com um pensamento de longo prazo, trabalha, pega sua renda ativa, economiza um pouco todos os meses, faz ali seus aportes mensais, espera o longo prazo e tem paciência. Feijão com arroz. Mas aí o que, é que o pessoal quer? O pessoal quer ficar buscando aquele negócio que vai se multiplicar, o robô, criptomoeda, coisas para enriquecer rapidamente. O brasileiro é louco pelo atalho. Não é à toa que a fila da Mega da Virada vira o quarteirão. E quando eu posto um vídeo lá no meu YouTube para falar sobre educação financeira, não tem tantas visualizações. Como se eu colocasse lá, segredo para ganhar na Mega Sena. Ave Maria, ia ter milhões de visualizações. Porque é a ideia do dinheiro rápido, a ideia do atalho. Entende? Então, o feijão com arroz é isso. É entender que tudo leva tempo. O maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett, o cara começou a investir com 8 anos. A fortuna dele só veio ficar assim muito, muito relevante, bilhões. Lógico que aqui eu estou dando um exemplo bem maluco, mas depois de 60 anos. Olha o tempo que esse cara esperou. Lógico que a gente não tem como comparar e aqui a gente não precisa ter bilhões, a gente só quer ter uma vida confortável, quer ter liberdade financeira. Então, o tempo ele sempre vai ser o fator preponderante, investindo em bons ativos que estão escancarados para todo mundo ver, Fábio. Não é difícil, é como se eu perguntar para você o que precisa comer para ser uma pessoa saudável. Provavelmente você sabe, todo mundo sabe. Tira o açúcar, tira o refrigerante, não bebe álcool, come ali de forma saudável e vai ter uma vida saudável. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem. É a mesma coisa no mundo dos investimentos, é a mesma coisa na vida financeira das pessoas. Então, isso é que eu quero dizer. O feijão com arroz, bem feito, ele funciona e funciona muito bem. Só que as pessoas ficam com a ideia mirabolante de, não, quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Aí fica no resto da vida com aquela ideia. Aquele cara que ficou investindo um pouquinho todos os meses, vem aquela ideia da torneira. Pega uma torneira, entope a sua pia e deixa ela pingando. Vê o que acontece? Inunda a casa inteira. Entende? Então é isso. É o feijão com arroz que funciona. Tem mais um post que eu achei legal, que você mostra a ordem do que fazer com o dinheiro quando você recebe, né, o salário.
Que a maioria faz de um jeito, mas que o correto é de um outro. Que eu acredito que é muito a teoria lá do livro, Pai Rico, Pai Pobre, né? Não sei se foi de lá que você tirou isso, porque Foi de lá. esse livro também mudou a minha mentalidade, assim, de uma forma impressionante. E aí eu queria que você falasse qual que é o jeito que a maioria faz e qual que é o jeito certo. O jeito que a maioria faz quando recebe o dinheiro, pagar os boletos, água, luz, energia, pagar ali a prestação do carro, pagar a prestação do celular, pagar o cartão de crédito. Paga as contas primeiro, depois gasta ali com o lazer, com a festa, alguma coisa. E por último, se sobrar, faz os investimentos, eu coloco ali na previdência privada. Só que quando você faz isso e você não tem disciplina, nunca vai sobrar. Nunca. O dinheiro, ele não aceita desaforo. Se você não tem um plano bem definido, se você não tem uma organização, ele vai escorrer e você não vai entender o que aconteceu. Quantas pessoas não recebem a fatura do cartão de crédito, bota a mão na cabeça e, meu Deus, com o que eu gastei tanto assim? Qual seria a maneira correta? Exatamente puxando do pai rico, pai pobre. Isso aqui não é o Alberto que está inventando. Isso aqui são pessoas que passaram anos e anos e anos estudando e escreveram um livro que nos dão a oportunidade de ter esses ensinamentos, né? Até pegando uma aspas aí, foi algo que mudou a minha vida. Fiquei como conselho. As leituras. Quando você para pensar quanto de energia a pessoa despendeu para estar ali, quanto de tempo a pessoa demandou para escrever aquele livro, aí você pega e compra um livro por 20, 30, no máximo R$ 40, o tanto de ensinamento que tem ali é algo assim incrível. Então, no Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki diz que a gente tem que se pagar primeiro. É o primeiro boleto que tem que vir. Quando a gente investe, quando a gente cuida da nossa vida financeira, nós estamos pagando um boleto para o nosso eu do futuro. Os investimentos que o Alberto faz hoje não é para mim de agora, é para o Alberto do futuro. O Alberto que lá na frente vai precisar trabalhar menos, se quiser, até tem isso também. O investimento ele te traz a liberdade de não trabalhar mais, se você não quiser, porque às vezes a pessoa gosta de trabalhar, ou então diminuir o fluxo de trabalho. Então, receber o salário, primeiro faz os seus investimentos, depois gasta com o resto. Dessa forma, o investimento que é em você, que é o principal de todos, você paga banco, você paga energia, você paga água, você paga o seu carro, mas você deixa de pagar, na maioria das vezes, a pessoa mais importante, que é você mesmo. É o conforto para você e para sua família. Eu costumo dizer, Fábio, que o dinheiro, para mim, na minha visão, serve exatamente para três coisas. Número um, segurança sua e da sua família. Número dois, para realização de sonhos. E número três, para ajudar aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você. Eu me sinto muito nessa obrigação, sabe? Eu me sinto que sou uma pessoa privilegiada por ter nascido numa família bem estruturada, ter acesso aos estudos, ter a oportunidade de ter esperado para escolher com o que eu vou trabalhar. Então, Deus colocou todas essas ferramentas na minha mão para que eu pudesse enriquecer e ajudar as pessoas que, infelizmente, nasceram numa situação diferente da do Alberto. Em situação de rua, em situação de interior, onde não tiveram a mesma oportunidade. E, para mim, isso é muito gratificante. O dinheiro serve exatamente para essas coisas. É, legal. E aí algumas pessoas, quando ouvem isso, né, tem muito questionamento, porque eu também, às vezes, eu falo isso para algumas pessoas, né, se paga primeiro, se paga primeiro. Aí o Uhum. cara chega e fala, não, mas e aí, eu preciso pagar tal dívida, tal conta, porque senão... E aí eu lembro do que o Robert diz no livro, né, que é, cara, como você está numa fase ativa, você vai ter energia e você vai ter criatividade, o seu cérebro vai te puxar, vai te dar um puxão lá para você arranjar outras formas. Se ficou devendo ali, de arranjar outras formas de conseguir dinheiro, né, para conseguir pagar aquilo. Depois que você já se pagou, agora aquilo ali eu tenho obrigação de pagar, então eu vou ter que dar um jeito e aí arranja um jeito, dá um jeito. Já quando é para você mesmo, né, se você paga todo mundo antes e aí não sobra nada, aí
inconscientemente você não vai ter não vai se sentir obrigado eu preciso arranjar dinheiro para investir, não vai acontecer, né? Ilusão, né? Exatamente. Cara, é como a gente está dizendo, as pessoas têm que entender que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente. E se a gente não cuidar do nosso futuro, quem é que vai cuidar? E, infelizmente, é isso. Quando é para fazer um trabalho para nós mesmos, a gente enrola, 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 enrola. Agora, quando é a nossa empresa pedindo, quando é o nosso chefe, quando é alguém, a gente faz, vira noite, faz tudo aquilo. Eu acho engraçado essa reflexão, sabe? É verdade. É bem isso, né? A gente esquece que a pessoa mais importante da nossa vida é nós mesmos. Aí você vai dizer, Alberto, mas tá sendo egoísta, tem tua esposa, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar deles. Então, por isso que, primeiro, no avião, né, a gente que viaja de avião está cansado de ver. Primeiro, bote a máscara em você. Segundo, bote a máscara no seu acompanhante. Ajuste sua vida primeiro e dessa forma você vai poder ajudar de forma muito mais confortável as pessoas que estão ali ao seu redor. E inclusive quando você chegar na idade de aposentadoria, se você não tiver como se sustentar, se você não tiver uma renda, isso vai acabar refletindo nos seus filhos, né? Quem vai ter que acabar fazendo esse papel vai ser teu filho, e isso às vezes pode até dar uma prejudicada no futuro dele mesmo, né? Na construção da aposentadoria dele mesmo, do planejamento dele, porque o dinheiro que ele poderia estar investindo para o futuro dele, ele acaba tendo que estar nessa situação de contribuir aí com um pai e mãe que não foi precavido aí na fase ativa, né? Sim, com certeza. São muitos malefícios quando a gente pensa em não cuidar da vida financeira. A gente poderia passar a tarde inteira falando aqui. Os principais é aquilo que eu falei: humilhação de ter que pedir dinheiro emprestado ou depender dos filhos. E aí você acabou de pontuar outro já, que é prejudicar a vida financeira dos filhos, porque aí eles vão ficar meio que ali imprensados a ajudar os pais. A questão também de dependência do governo, eu acho extremamente arriscado e você depender apenas do INSS, do programa de previdência do governo, algo que a gente sabe que é insustentável no longo prazo. Eu, pelo menos, pago o INSS, mas não espero que ele vá conseguir ser algo relevante para mim. Pago porque, ok, praticamente todo mundo que trabalha tem que pagar. Mas eu não. Tem muita gente que deixa isso 100% na mão do governo. Eu acho extremamente perigoso. Você tem que sempre buscar outras alternativas, próprios investimentos, a própria previdência privada. São alternativas para se defender desse sofrimento na aposentadoria. Normalmente aqui, quando a gente vai oferecer o plano para algum funcionário do banco que não tenha ainda, são pouquíssimos, né? Hoje, mais de 90% aí dos funcionários já são cobertos, mas muitos dos que não aderem, né, justificativa normalmente é a mesma, que é a questão orçamentária, que não tem dinheiro agora, que está endividada. Em muitos casos, quando é novo funcionário, principalmente de novo funcionário, que acabou de ser convocado para o banco, eles justificam que às vezes estavam em um outro emprego ganhando mais, mas aí passou no concurso e como está esperando aquela subida de carreira, eles vão e tem essa queda de renda, né? Enfim. E aí acaba que não sobra para investir para o futuro, e aí fica postergando, e no fim das contas, ou demora demais, Nunca. ou nunca. Né? E quando demora demais, embora seja melhor, só que quando você demora demais, você vai ter um esforço muito maior para conseguir juntar o patrimônio que você quer atingir aí na sua renda de aposentadoria. Né? Mas o que você diria para uma pessoa que está endividada ou que está nessa situação sem sobras de orçamento, como é que ela pode começar a se tornar uma investidora? Cara, assim, dívida realmente é algo muito ruim. Suga nossas forças, suga nossas energias, mas ela é apenas um meio. Ela não é um fim.
As pessoas têm que entender isso. O problema das pessoas que têm dívidas é que elas querem ficar cavando, cavando, cavando cada vez mais. Se você é uma pessoa endividada, primeiro, vai ter que fazer uma planilha de orçamento financeiro. Enxerga quais as maiores dívidas, quais os maiores juros, principalmente. Os dois maiores do mercado financeiro hoje: cartão de crédito e cheque especial. Tem cartão de crédito e cheque especial? Você precisa dar um jeito de pagar essas dívidas o mais rápido possível, porque elas vão acabar com o seu poder de compra. Muita gente, por exemplo, tem um carro quitado e tem uma dívida de cartão de crédito. Pega o carro, financia o carro e paga a dívida do cartão de crédito e fica com a dívida do carro. Isso eu chamo de trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Pouca gente tem esse conhecimento. Segundo, quem está com dívida tem que entrar em modo de guerra, Fábio. É fato. O que é o modo de guerra? Vai cortar tudo que não serve para a sua vida básica. Sim, não dá para cortar aluguel, não dá para cortar luz, não dá para cortar água, não dá para cortar comida. Mas dá para cortar saídas no final de semana, dá para cortar Netflix, dá para cortar um monte de coisa, dá para cortar até o cartão de crédito. Literalmente. Então, literalmente, cortar mesmo, acaba. Paga tudo no dinheiro. Vende as coisas que você tem e não usa para fazer renda extra. Busca fazer renda extra. Sei lá, pede o teu chefe para fazer uma renda extra. Ou vê com a esposa ou com o marido se tem como, sei lá, fazer uma comida para vender no final de semana. É modo de guerra. É algo temporário. E esse modo, naquela vertente das coisas boas que vem junto com as coisas ruins. É ruim fazer isso, é desconfortável? É. Só que depois você não vai ter mais dívidas, você vai ser uma pessoa que vai investir e você vai ser uma pessoa, mais importante de tudo, entende que não precisava de tanta coisa assim para viver. Não precisava sair sexta, sábado e domingo. Não precisava de ter Netflix, HBO, Disney, Amazon, Telecine, todos os canais de assinatura, porque você não assiste nenhum. Basta ter um. E aí você vive uma vida mais equilibrada, vai sobrar cada vez mais dinheiro, agora você tem a mentalidade de investidor e aquilo acaba sendo algo bom para a sua vida. Está endividado? Lembra que é um meio, não é um fim. Primeira coisa, passo número zero, como diz meu pai, prioridade zero, querer sair das dívidas. Tem gente que está endividado e não quer sair das dívidas, quer continuar comprando, quer continuar parcelando, quer continuar financiando e está tudo bem. Eu costumo dizer isso, está tudo bem. Cada pessoa segue o caminho que quiser. Só que é a lei da semeadura da Bíblia. Você colhe o que você planta. Você planta dívida, você vai plantar sofrimento lá na frente para você. Porque uma hora você vai diminuir sua renda e aquilo vai ser cobrado. Se você está endividado, mas quer sair dessa situação, aí segue essas orientações. Faz um orçamento, vê as maiores dívidas, paga elas primeiro, faz renda extra, vende o que não precisa e depois vive uma vida tranquila fazendo seus investimentos e entendendo que não precisava de tanta coisa assim para viver. E trazendo um pouquinho aqui para a CAPEF, né? Para você, eu queria saber como que a previdência privada fechada, como é o caso da CAPEF, né, se encaixa como forma de investimento para quem tem a oportunidade de aderir, que é o caso dos funcionários do Banco do Nordeste. Você considera que é um investimento interessante? Cara, eu considero que é um investimento muito interessante, até porque, salvo me engano, e você me corrige se eu estiver errado, o banco paga uma parte, É é isso isso? O mesmo. banco paga uma parte e o funcionário paga a outra parte. Então, ter a ajuda de alguém para financiar a sua aposentadoria é algo muito bom, é algo incrível. Para mim, uma excelente oportunidade, né, para os funcionários que trabalham lá e ter esse complemento, porque não se enganem, o INSS ele é insustentável no futuro, ele vai pagar cada vez menos e a sua aposentadoria vai chegar. O problema das pessoas é esse, é pensar apenas no hoje, esquecer que o amanhã está bem aí, esquecer que a medicina cada vez evolui mais, nós estamos cada vez mais vivendo mais e com mais qualidade de vida, e esse tempo vai chegar, e você vai precisar de dinheiro para usufruir, para aproveitar as melhores coisas que a vida tem. Sem dúvidas, uma previdência privada é uma excelente oportunidade para investir o dinheiro colocando nas mãos de pessoas super competentes. Eu conheço
conheço aí, a equipe da CAPEF são pessoas sérias, competentíssimas. Então, tem aquela pessoa que não tem tempo, não entende nada e tá tudo bem. Mas aí tem a opção da previdência privada, que é uma excelente opção. Coloca nas mãos de quem entende, coloca nas mãos de pessoas que vivem e respiram aquilo dali. Para mim, as pessoas não teriam nem que pensar, já que tem qualidade do investimento e tem a questão da contrapartida. Você paga uma parte, o banco paga a outra parte. Você conhece algum outro tipo de investimento que duplica o valor assim de imediato? Você acha que quem tem está perdendo dinheiro? Cara, eu não conheço nenhum investimento que a gente coloca uma parte e o gestor do fundo coloca outra parte. Não tem, não duplica, né? É exatamente como você disse. É como se você coloca o seu dinheiro e ele já multiplica 100% na mesma hora, né? Todo mês, né? Todo mês, 100%, 100%. Isso aí realmente não existe no mercado financeiro. É algo que quem está perdendo vai se arrepender muito no futuro. Talvez ele encontre lá naquelas páginas fakes que fizeram tua, né? Talvez Ah, lá tenha. se for na boca, é aquilo que meu pai que diz, de boca a gente consegue tudo. Dentro de alguns dias aqui a gente vai lançar uma campanha que é de indicação, né? Que é o quê? A gente incentiva, traz ações de incentivo, premiações para o pessoal do banco indicar colegas do banco para aderir, fazer aporte facultativo, enfim, essas coisas. Para você que está dentro do meio, como você acha que sugestão, opinião de amigos, né, pode influenciar uma pessoa a investir ou até a não investir? Como é que você vê isso? Cara, pode existir outdoor, pode existir propaganda de TV no Big Brother, no Facebook, no Instagram, mas a maior propaganda positiva ou negativa vai continuar, ainda, vai continuar sendo por muitos anos a propaganda dos amigos, que é a indicação. Então, sem dúvidas, a influência de uma pessoa sobre a outra, assim, a pessoa próxima, é enorme. Porque você pode ver, Fábio, essa caneta aqui várias vezes anunciada no Facebook, no outdoor, no aeroporto. Mas se eu sou próximo a você, chego e digo, Fábio, tô com uma caneta que a escrita dela é muito boa, véio. É muito boa. Ela escreve bem, tem a ponta fina. Você vai ter uma tendência muito grande a comprar. E o contrário é verdadeiro também. Se eu chego para você e digo, cara, essa caneta aqui é uma porcaria. Se você pensar em comprar, nunca compre. Aí você também provavelmente nunca vai comprar. Nos investimentos, na previdência privada, é a mesma coisa. Se alguém falar bem dos investimentos, e eu vivo isso na pele, como eu sou uma pessoa que falo bem dos investimentos, da educação financeira, as pessoas ao meu redor, todas, buscam fazer isso. Buscam esse mundo, buscam estudar sobre isso. E o contrário também é verdadeiro. Como eu falo mal de golpes, eu falo mal de day trade, falo mal de apostas, essas coisas de dinheiro rápido, as pessoas que estão ao meu redor também se afastam. Então, creio que continuará sendo a melhor propaganda, esse QI, né, que a gente chama, quem indica. É isso mesmo. Agora, para finalizar aqui, né, eu queria que você ou você deixa algum recado para o pessoal que está assistindo. Fala se você tem algum curso aí que o pessoal pode adquirir. Eu acredito que você tem um método, né? Pelo que eu vi lá, um método de ensino, Prósperos, não é isso? Isso. Uhum. Se você quiser, faz a tua propaganda aí, fala o que o pessoal tem lá para adquirir no teu canal. Gente, assim, o Alberto, ele faz um investimento como o Fábio falou. Acho que a melhor mensagem que eu posso deixar eu vou fazer até uma experiência com você, Fábio. Vamos lá. Você pode levantar sua mão esquerda? Esquerda. Pronto, pronto, sua mão esquerda. Aí você, sem pensar muito, levanta o seu dedo indicador. Indicador? O dedo indicador é esse. O que eu quero dizer com essa experiência? As pessoas não estão nem aí pro que eu falo. As pessoas estão aí pro que eu faço. Faz. Pode ver, eu levantei esse dedo, o Fábio levantou esse dedo Cair, aqui, que é o polegar, cair, não é o indicador. cair feito um pato. Então, a mensagem final vai ser no que o Alberto investe, como ele pensa para o futuro, e se você tiver
a oportunidade de conhecer essa metodologia mais a fundo, você pode ir lá buscar no meu perfil do Instagram o Método Prósperos. Como o Alberto investe? A minha ideia é o feijão com arroz. Uma boa renda fixa sem buscar moedas no trilho do trem. O que é moedas no trilho do trem, Alberto? É pegar a sua renda fixa e colocar no CDB de um banco que está quase para quebrar. É colocar, sei lá, num desses, no seu QPay, que paga 102% de CDI, enquanto num banco sólido paga 98%, 95%. Ah, mas tem FGC. FGC é igual plano de saúde, é igual seguro de carro. A gente paga para não usar. Não queira depender do FGC. Você vai demorar muitos anos para receber o dinheiro. Então, renda fixa em um CDB de um banco grande ou no Tesouro Selic é o feijão com arroz. Renda fixa. Então, meus investimentos são em 4 braços. Ao segundo braço, fundos imobiliários. É aquele investimento que a gente recebe aluguel sem precisar ter imóvel. Pega lá um bom fundo imobiliário, que paga bons dividendos, que é sólido. Eu ensino essa análise bem tranquila. Boas ações. Nada enriqueceu mais as pessoas no mundo do que negócios, ações. Alberto, para empreender não tenho tempo, eu trabalho no banco. Ok, mas as ações te dão a oportunidade de ser dono das maiores e melhores empresas do Brasil, aproveitando toda a estrutura delas. Então, mercado de ações, eu tenho ali boas ações. E aqui não é ação quebrada, não é aposta. São as maiores e melhores. É o feijão com arroz. As blue chips, que a gente costuma chamar. Ações que pagam dividendos. E o último braço da carteira do Alberto é fugindo um pouco do risco Brasil. Ali 10%, 15% da minha carteira é investimento no exterior, investimento fora do Brasil. Então, o meu braço de investimento são esses quatro braços, são 4 caixinhas onde eu vou depositando todos os meses aqui dentro dessas caixinhas, todos os meses, com foco e disciplina, todos os meses. Esse, para mim, é o ponto-chave. Todos os meses precisa ter aporte mensal. Todos os meses precisa ter investimento. Porque isso é que vai te dar disciplina. Ah, Alberto, mas eu só consigo investir R$ 50 hoje. Excelente, excelente. Lá na frente, quando você puder investir 10 mil, você vai investir porque hoje você resolveu investir R$ 50. Se hoje você não investiu R$ 50 porque acha pouco, lá na frente, os 10 mil, você vai continuar não investindo porque criou o hábito de não investir. Então, o hábito de investir um pouco todos os meses, para mim, é extremamente importante e ter a disciplina e entender que nada acontece do dia para a noite. Tudo demora a acontecer. A minha metodologia é essa. Eu basicamente ensino a pessoa a pescar o próprio peixe. Eu dou a vara, eu não dou o peixe, entende? Essa é a minha metodologia. Claro que aí vai da característica do perfil de cada pessoa. O que funciona para mim pode não funcionar para o Fábio. Só que o Fábio pega essa metodologia e implementa na vida dele, da forma que ele acha melhor. Ah, Alberto, eu vou querer colocar ali uma previdência privada, e tá tudo bem. Ah, Alberto, mas eu vou querer investir só na previdência privada. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você faz seus aportes mensais na previdência privada e delega para uma pessoa competente. É o aporte mensal, é o hábito de economizar todos os meses. É exatamente a ideia centralizada lá do meu produto, é exatamente o que eu faço todos os meses com o meu dinheiro. O que eu ensino nada mais é do que as coisas que eu faço, e quando eu erro, eu digo que eu errei, até para que as pessoas possam aprender com os meus erros. Quando eu acerto também, eu digo no que eu acertei. O meu curso, a minha metodologia é exatamente o método Prósperos, como o Fábio falou. No final das contas, eu ensino basicamente a você ter uma mentalidade financeira de pessoa rica, não importa o quanto você ganhe, que você consiga proteger e alavancar o seu patrimônio através de investimentos saudáveis. Basicamente isso. Quem tiver interesse pode me procurar. E eu deixo, claro, Fábio, meu agradecimento aí a você, ao pessoal da CAPEF e mais ainda ao pessoal do Banco do Nordeste, porque muito do que a gente tem, muito do que a gente construiu, se dá por essa instituição, por esse banco incrível, que até hoje dá aí o trabalho da minha mãe, do meu pai, da Gildete, do Pompeu, e eu tenho muita gratidão por isso. Em nome deles, eu agradeço por tudo que ele nos proporcionou. E fico à E, disposição, claro, para ajudar no que mais for possível, no que mais vocês precisarem. e em nome da CAPEF a gente também te agradece, né, por você ter aceitado o nosso convite. Foi extremamente solícito, atendeu a gente com bastante rapidez
E agora você se prepara que a gente vai explorar aí, viu? Você tá falando, mas a gente vai explorar. Agora a gente vai estar com esse contato. Para a gente aqui é fundamental ter esse tipo de networking, de gente que está no mercado, que fale a língua dos jovens, né? Porque realmente, querendo ou não, é um assunto que não é tão simples, não é tão fácil, não é todo mundo que entende. A gente ainda tem sorte que a gente trabalha com público que são funcionários do banco, que tem conhecimento com relação ao assunto, né? Mas na população geral tem bastante dificuldade. E eu acho que o seu trabalho é fundamental para trazer mais prosperidade aqui para o nosso país. Então, brigadão, viu, Alberto? E as portas estão abertas aí também. Tá bom, cara, muitíssimo obrigado. E boa sorte a todos aí, bons investimentos. Valeu, pessoal, show de bola. Então a gente está ficando agora por aqui, né? Antes de encerrar, eu queria pedir só para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando a gente, que ainda não segue o nosso canal do YouTube, né? Ativa o sininho, se inscreve lá no canal, curta, compartilha aqui esse vídeo para os seus colegas, né? Isso aqui pode mudar a vida de algum colega seu e quando você tiver mais velho lá, você vai ficar bem satisfeito em ver que às vezes a família dele tomou um outro rumo por sua causa, né? Com a sua ajuda. Isso eu acho que é bastante gratificante. E lembra também de seguir a gente lá no Instagram, no LinkedIn. E aqui na descrição a gente vai colocar também o link para as promoções que a gente está fazendo aqui no ano de 2023. Então dá uma olhadinha lá e vê como é que você pode ganhar prêmios, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.